Fala galera, bem-vindos para mais um conteúdo aqui no nosso canal do Mengão, onde nós vamos ver aí as últimas notícias do Flamengo, que já está pensando também no título, né? Além do título brasileiro e também do título da Libertadores, o Flamengo também já pensa em alguns reforços para a próxima temporada, né? Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final, que a notícia está no vídeo e é muito importante, por isso, que você assista o conteúdo até o final. Mas antes do vídeo, deixa aí de onde você está falando, a sua cidade, o seu estado, que nos próximos vídeos vamos mandar aí um abraço para vocês. Um abraço do vídeo de hoje é aí para o pessoal de Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba, além também do Rio Grande do Norte, aí em Caicó e outras cidades do Rio Grande do Norte. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. O tema mais discutido entre os diretores do clube são as expulsões. O vermelho aplicado a Danilo logo no início da partida e os 2 amarelos dados ao Wallace, com apenas 10 minutos em campo, foram considerados fundamentais para a derrota da equipe. 75 minutos com a menos, e claro que prejudica a nossa equipe, né? Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos, né? Uma coisa que aconteceu hoje e que tentamos solucionar da melhor maneira possível. O Wallace vai ser chamado para uma conversa com José Boto e Felipe Luiz amanhã, durante a reapresentação do grupo. A diretoria conversa até mesmo sobre uma possível multa ao atacante pelo ato de indisciplina. A taxa seria aplicada percentualmente em cima do salário. Outra opção é uma advertência. Vem treinando muito bem durante muito tempo. É um jogador importante para mim no plantel. Já demonstrou a qualidade que ele tem. Mas a verdade é que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou. Mas ele é muito novo ainda. É claro que eu não conversei com ele ainda, vou conversar. É nesses aspectos que eu tenho que focar e melhorar a minha equipe, que o mental não influencia em nenhum momento pro negativo, senão que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. A partir dessa quarta, depois dos dias de folga, o elenco volta a trabalhar no Ninho do Urubu. O próximo compromisso é o clássico contra o Botafogo no dia 15, com a mesma pontuação do Palmeiras, mas com uma vitória a menos e um jogo a mais. O rubro-negro perdeu a ponta da tabela. O objetivo é tentar se recuperar o quanto antes para poder focar no Racing pela Libertadores. Olha, só de ver a tabela já muda a perspectiva, porque o Palmeiras chegou ao topo com a mesma pontuação do Flamengo, mas tem uma vitória a mais. E agora, no sábado, às 7 da noite, já faz um jogo atrasado contra o Juventude, lá do primeiro turno da 12ª rodada, e ainda tem que marcar o clássico diante do Santos. Já o Flamengo tem um jogo atrasado contra o Sport na Ilha do Retiro, porém, não tem data ainda prevista para essa partida. Fato é que eles vão se enfrentar não na próxima, mas depois no Rio de Janeiro, no Maracanã, e muita coisa nesse campeonato pode começar a ser definida. E a gente tem aqui o comparativo, as chances de títulos dos dois lados. Olha o Palmeiras como subiu! Olha o percentual possível de conquistar o título brasileiro este ano para o Palmeiras. Ele chega a 60,6% de chances. O Flamengo fica com 31,5% e o Cruzeiro, na terceira colocação, já se distanciou, tem hoje 7,4%. Edu Dracena, olhando tudo isso, a pergunta é uma só: o que aconteceu com o Flamengo nesses últimos tempos? Não, Renata, que a gente sempre fala, né? A questão da oscilação que vai acontecer dentro do campeonato. E o Flamengo está passando por essa oscilação, principalmente jogando dentro da sua casa, que perdeu pontos importantes, porque se tivesse ganho também estaria em melhores colocação no campeonato. Então eu entendo assim que é uma definição do campeonato, só que ainda a gente não pode cravar nada, porque tudo pode acontecer num campeonato tão disputado como é esse Campeonato Brasileiro. Os dois times estão brigando não só no Brasileiro, mas também na Libertadores. De repente você pode mudar o foco em determinado momento. Então acho que é o momento sim de descansar a cabeça, o físico, porque essa reta final vai pegar fogo.
Ronaldão, o time do Flamengo é favorito sempre que entra numa competição, vinha sustentando essa liderança há bastante tempo, porém agora não é que perdeu o primeiro lugar, é que não tá com aquele futebol tão encaixado. E quando o Arrascaeta não brilha, parece que o Flamengo também não consegue jogar. E o lado bom é que quando você tem também um time que tem 2 jogadores a menos, você vê a forma do trabalho do treinador na postura do time em campo. Mesmo o time com 2 jogadores a menos, conseguiu fazer um bloco, atacar, defender. O Bahia teve a oportunidade de fazer o 2-0, mas o time do Flamengo sempre teve bem postado. Então, acho que isso cai no colo do Felipe, que é um treinador da nova geração, mas é um treinador que, mesmo com dificuldades, com um time, uma peça maravilhosa, com 2 desfalques, com 2 pancadas que ele tomou durante o jogo, o time não perde o rumo. Perdeu o jogo, 1-0, perdeu, faz parte. Acho que estava na hora do mito Rogério Ceni vencer também, depois de tantas queixas, né? Mas a verdade é que o Flamengo é um time organizado, mesmo com desfalques. Cicinho, pensando nos próximos compromissos, o Racing pela Copa Libertadores e o clássico diante do Botafogo na casa do adversário pela Série A. Renata, é momento de administrar essa questão do momento na qual o Flamengo vive, né? Vai enfrentar muita dificuldade na Libertadores e também tem a questão do clássico, que pode ser um divisor de água no Campeonato Brasileiro. A competição, o Campeonato Brasileiro, realmente é Flamengo e Palmeiras lutando contra si. Acredito que o Cruzeiro pode se aproveitar dessa luta dos dois, né? O Cruzeiro pode surpreender quanto a isso, mas aí você pega o Cruzeiro que também perde ponto para o Sport, que não estava esperado. Mas tratando de Flamengo, é um momento decisivo. Então é esfriar a cabeça, esse momento conturbado. Agora tem a parada, o Felipe vai trabalhar muitas coisas, vai criar novas opções, até para que, quando essas peças como a Arrascaeta não funcionar, que outro entre, dê conta do recado e mantenha o ritmo para que o Flamengo possa, porque independente do momento do Flamengo, do Palmeiras e do Flamengo, o Flamengo, na minha opinião, ainda é o melhor time e o candidato sério ao título. E para fechar esse assunto, depois do Botafogo, o Flamengo recebe no Maracanã o Palmeiras. E o Palmeiras, na sequência, vai jogar em casa com o Cruzeiro. Então teremos fortes emoções no Campeonato Brasileiro. É aguardar agora, não é? Bom... E depois que saiu essa notícia, muita gente me perguntando: Flazoeiro, será o John Arias o primeiro reforço do Flamengo para 2026? Eu vou falar sobre isso agora, sobre John Arias. E daí eu queria perguntar a você, torcedor rubro-negro, você que assiste aqui o nosso canal, você é a favor ou contra a contratação de John Arias para o Flamengo? Vou explicar exatamente o que está acontecendo, porque assim, saíram algumas notícias durante a semana, e daí muita gente me perguntando: Flazoeiro, o John Arias vai vir para o Flamengo vai contratar o John Arias seria, eu vi até gente dizendo que o John Arias seria o primeiro reforço do Flamengo para 2026. Vamos lá. O que acontece é o seguinte: o John Arias, ele fez um movimento muito parecido com o do Pedro, com o do Gerson, com o do próprio Ayrton Lucas, que jogavam no Fluminense, saíram do Fluminense, foram para a Europa e um tempo depois voltaram para o futebol brasileiro, mas para jogar pelo Flamengo. John Arias ainda não voltou para o futebol brasileiro. O que está acontecendo é o seguinte: o John Arias, ele vem perdendo espaço na equipe do Wolverhampton, da Inglaterra. Ele chegou com status de titular absoluto, aí começou a perder espaço dentre os titulares, ele ficou de fora da convocação da seleção colombiana e, por conta disso, à véspera de uma Copa do Mundo, começa a se falar na possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro, para que ele tenha a oportunidade de jogar, para que ele possa voltar a performar e voltar a entrar no radar da seleção colombiana. A partir do momento que começam a dizer que o John Arias vai sair da Inglaterra e vir para o futebol brasileiro, é óbvio que a grande imprensa, a grande mídia, começa a colocar o jogador na mira, no interesse do Flamengo. Muita gente estava falando sobre isso essa semana. Olha, o John Arias, ele vai fazer o mesmo movimento que fez o Pedro. Saiu do Fluminense, foi para a Fiorentina, pouco tempo depois voltou para jogar no Flamengo. O Gerson, a mesma coisa. O Gerson chegou a rodar um pouco mais, o Ayrton Lucas rodou um pouco mais, mas muita gente, e eu vi inclusive
torcedores do Fluminense falando desse possível movimento do John Arias para voltar para o futebol brasileiro. Como vocês sabem, eu estou aqui em Salvador. Ontem, na hora que o Flamengo chegou, eu estava lá no hotel do Flamengo e é óbvio, na função aqui de jornalista, eu aproveitei para poder conversar e perguntar para algumas pessoas sobre contratações, né? Falei, vem cá, como é que tá a questão de contratações para 2026? E aí a pessoa vai meio que soltando, não, a gente tem muita coisa para resolver ainda em 2025, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa Libertadores, tem toda essa questão aí envolvendo o Flamengo, que tá um turbilhão de todo mundo contra o Flamengo. Mas eu falei, mas vem cá, e o assunto contratação? E a pessoa foi meio que me enrolando. Aí eu fui direto ao ponto, falei, olha só, o que eu quero saber é o seguinte, sem mais delongas, tá se falando da possibilidade do John Arias voltar para o futebol brasileiro. Se o jogador decidir voltar para o futebol brasileiro, se o jogador quiser voltar para o futebol brasileiro, vocês vão fazer uma proposta, vocês vão tentar trazê-lo de volta? E aí a pessoa foi mais esperta e falou assim, olha só, tem que entender uma coisa, o John Arias estava no Fluminense, o Mário Bittencourt, que é presidente do Fluminense, ofereceu a ele um salário que seria um dos maiores salários do futebol brasileiro, inclusive no Fluminense, se ele continuasse no Fluminense, ele ganharia mais do que ele está ganhando lá na Inglaterra hoje. Foi o que a pessoa me falou. Então, assim, o jogador ele foi viver o sonho dele europeu. Será que ele vai querer voltar para o Brasil? E aí eu falei, cara, não me enrola, eu quero saber. Se o John Arias quiser voltar para o futebol brasileiro, vocês vão no John Arias? Vocês vão tentar trazê-lo para o Flamengo? E a pessoa falou assim, olha, eu não queria ser deselegante com você, eu não queria te falar isso, mas eu não posso falar sobre contratação neste momento onde o Flamengo está disputando o Campeonato Brasileiro ali ponto a ponto com o Palmeiras, onde o Flamengo está numa semifinal de Libertadores, eu não posso falar. Mas eu falei, estão dizendo que o John Arias será a primeira contratação de 2026. E a pessoa me falou, olha, eu não sei quem será ou qual será a primeira contratação de 2026. Mas eu sei de uma coisa, jogadores vão sair e jogadores vão chegar para a próxima temporada. A nova especulação dá conta de que ele pode virar reforço do Flamengo para 2026, de que o Gerson já estaria procurando dirigentes do Fla na tentativa de um acordo. Posso assegurar para vocês que até esse momento não houve nenhuma discussão sobre o tema e nem acho que há clima. Gerson saiu pela porta dos fundos no Flamengo, deixando José Boto e também o presidente BAP bastante irritados. O pai do Gerson, o Marcão, que é também seu empresário, virou persona não grata na Gávea. Haveria necessidade de uma enorme reviravolta para que essa costura pudesse acontecer. Zenit e Flamengo também não falam a mesma língua, até porque você vai lembrar que o Gerson se fez valer de uma redução de uma multa na cláusula de contrato. Ele tinha um vínculo com o Flamengo cuja multa rescisória era altíssima. Ele renova com o Flamengo e baixa essa multa para 25 milhões de euros. E é essa grana que o Zenit deposita para ficar com o jogador. Então, não há clima do Gerson para com o Flamengo, do Zenit para com o Flamengo. A situação é bem delicada. E aí, pessoal, vocês aceitariam, né, essa contratação do colombiano John Arias, se caso fosse feita pelo Flamengo, se essa especulação se confirmasse? Você aceita? Você acha que teria vaga na equipe do Flamengo para 2026? Deixe aqui nos comentários e vamos para o próximo corte aí, que assiste até o final porque está valendo a pena. Vene trouxe essas informações e eu já te pergunto, o Danilo vai receber uma advertência também ou só o Alacian? Não, só o Alacian, e é muito bom a gente explicar isso aqui, porque muita gente está questionando se o Danilo também não será punido por conta da expulsão. Lembrando que os dois foram expulsos no último jogo, né? Lembrando que o Danilo foi expulso aos 12 minutos do primeiro tempo, o Alacian foi expulso no segundo tempo, ou seja, teoricamente o Danilo prejudicou mais o Flamengo nessa partida, e eu acho isso mesmo. Mas a expulsão do Danilo, ela foi considerada, entre aspas, normal, porque foi uma expulsão tática, é um erro técnico do Danilo. No caso do Alacian, não. Ele foi uma expulsão totalmente irresponsável, porque ele levou 2 cartões amarelos, sendo que ele poderia levar um cartão vermelho já no primeiro cartão amarelo, aí ele leva cartão amarelo por reclamação, e o Alacian, ele não é, digamos, réu primário, muito pelo contrário. Ele já cometeu outros atos de disciplina, atos esses que atrapalharam o Flamengo no dia a dia, nos bastidores, tanto é que ele ficou afastado de lista de relacionados do técnico Felipe Luiz. Nesse caso da expulsão,
Internamente, a diretoria do Flamengo tem algumas regras. Por exemplo, cartão vermelho por falta tática, cartão vermelho por irresponsabilidade, cartão vermelho por ato de disciplina. No caso do Wallace Yan, foi algo muito mais grave na visão da diretoria. Então, por conta disso, ele será advertido e até mesmo multado. Na reapresentação do Flamengo, ele será chamado numa sala pelo diretor José Boto e também pelo técnico Felipe Luiz, e eles terão uma conversa. Vale mencionar, Fernandinha, que recentemente o Flamengo decidiu rescindir o contrato de um jogador considerado joia da base sub-20, o atacante Felipe Tereza, que foi autor de gol, inclusive de título do Mundial sub-20 na temporada passada. Por que o Flamengo rescindiu o contrato com ele, sendo que um jogador considerado joia? Por atos de disciplina. Essa atual gestão, ela não vai aceitar e nem tolerar atos de disciplina, seja nos bastidores, no dia a dia, na forma como o jogador se comporta ou até mesmo nos jogos. Então vale de exemplo para o Wallace Yan, porque eles não vão permitir mais isso. E o Felipe Tereza foi contratado pelo Palmeiras, que é um clube que, teoricamente, dá super valor à categoria de base. Só para o torcedor entender que, de fato, o jogador é muito bom. Só que não adianta você ser muito bom. Se você não tiver comportamento de atleta na essência, a nova gestão do Flamengo não vai permitir. Então vale de alerta para o Wallace Yan. É por isso que eu falo, o Ryan, ele está abraçando a oportunidade que ele está tendo, oportunidade que poucos têm. O Wallace Yan não está abraçando essa oportunidade e no futuro vai se arrepender. Olha só, o jogador Everton Ribeiro anunciou que está tratando... Pessoal, quem também falou aí da situação, né, principalmente do atacante Wallace Yan do Flamengo, foi o pessoal da ESPN falando aí sobre as últimas notícias, né? Irá acontecer uma coisa, né, com esse jogador, ele pode sim ser negociado com a Europa, então vamos ver aí o que estão falando sobre, né, o Flamengo no dia de hoje. Viu essas últimas movimentações. Roberta Barroso está com a gente porque o Flamengo vai também disputando a liderança da competição e também está de olho na arbitragem. Roberta. É isso, Bruno, tudo bem? Bom dia para você, amigos, fã de esporte. Continua ecoando, né, essa questão da arbitragem no Flamengo, muito por conta desse clássico entre São Paulo e Palmeiras, em que o juiz acabou não marcando aquele pênalti em tapa. O José Boto, diretor de futebol, falou muito sobre isso, que o Flamengo vem sendo prejudicado e outros clubes beneficiados. E a nota do Palmeiras não deixa de ser uma cutucada no rubro-negro por conta de todas essas declarações. Vale a gente trazer também aqui, Bruno, uma curiosidade, porque o Flamengo passou a publicar a arbitragem dos jogos na véspera das partidas, colocando ali os nomes dos árbitros. Fez isso nos últimos 2 jogos, parece que isso vai passar a ser uma prática, uma mensagem subliminar. E alguns torcedores, primeiro um falou ali, essa postagem estranha, e outros falando ótima iniciativa, que de fato o torcedor precisa saber quem está apitando. Uma outra postagem do Flamengo que chamou a atenção essa semana foi que nos últimos jogos o Flamengo só teve 55 minutos de bola rolando. Foi assim na partida contra o Cruzeiro. E o árbitro Ramon Abel, ele foi justamente o árbitro que apitou o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, em que o rubro-negro criticou a arbitragem muito por conta dessa minutagem, os minutos que o Flamengo disputou com bola rolando, e foi justamente o árbitro que apitou esse clássico entre São Paulo e Palmeiras. Então, o Flamengo muito incomodado, pedindo explicações à CBF por diferentes critérios. O José Boto, diretor de futebol, chega aqui nesse Sport Center para falar sobre toda essa questão da arbitragem. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Você falou sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem, não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro.
Tá aí, então, portanto, o diretor de futebol, José Boto, falando sobre essa questão da arbitragem. Vale a gente trazer que, depois desse período de data FIFA, o Flamengo encara o Botafogo e logo depois tem confronto direto com o Palmeiras. Palmeiras que acabou ultrapassando o rubro-negro ali na tabela de classificação e agora é o líder e o Flamengo vice-líder. Bruno. Vixe Maria, hein, Roberto? Que sequência, hein? E quem vai ser o Felizardo que vai apitar esse Palmeiras pela frente, Roberto? Verdade, em sequência, Botafogo, Palmeiras, depois tem o Racing e o Flamengo vem oscilando no momento crucial da temporada, Bruno. Boa tarde mais uma vez para você, amigos e fã de esporte. Nos últimos 6 jogos, para se ter uma ideia, o Flamengo não venceu 4 partidas. Foram 3 empates, 1 derrota e 2 vitórias aí nesse período. E o torcedor está na bronca, porque quer resultados, viu o Palmeiras ultrapassar o rubro-negro na tabela de classificação e isso incomodou demais a torcida e também toda essa frustração está caindo nas costas de Samuel Lino, contratação mais cara da história do Flamengo, que também não vem rendendo o esperado. Então, nesse período de data FIFA, o técnico Felipe Luiz vai ter muito trabalho, orientar os jogadores, tentar ajustar o time, fazer mudanças importantes para que o Flamengo reaja e vá em busca do principal objetivo na temporada, que é o título do Campeonato Brasileiro. Nesse período também, expectativa é que o Pulgar fique à disposição, ele que passou por uma cirurgia no pé direito, já vinha fazendo ali o trabalho de fisioterapia em campo e, segundo o cronograma do departamento médico, outubro seria o mês que ele voltaria a treinar com o grupo e, de repente, fica até à disposição para o jogo contra o Botafogo logo no retorno dessa data FIFA. E nesse período, o Felipe Luiz também vai precisar ter uma conversa com o Wallace Ian. Ele será multado pelo clube, isso porque ele foi expulso no último jogo com menos de 10 minutos ali dentro de campo. Vem perdendo as oportunidades o Wallace Ian, muito por conta dos episódios de indisciplina. Então, o Felipe Luiz vai ter muito trabalho nesse período, Bruno. Roberta, continua com a gente, tá? Pra gente conversando e entendendo aí exatamente esse trabalho que ele vai ter pela frente. A gente tem o seguinte recorte aí, Jailson. Olha só, Flamengo entre agosto e outubro. Então, nos 10 jogos anteriores, o aproveitamento, olha lá, Dom, de quase 90%. Nos últimos 5 jogos, aquilo que a gente citou aqui, 33%. E aquela vitória foi no jogo contra o Corinthians, onde o Corinthians foi muito bem no primeiro tempo. Não foi, Jailson? Depois, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu a virada. Gols marcados e sofridos, olha como a média de gols marcados caiu muito, né? De 2,3 para 0,6 e de gols sofridos de 0,5 para 0,8. Pode deixar esses números aí, mas eu quero primeiro saber do Jailson se tem alguma explicação e se é motivo para preocupação, Jailson. Não, o time do Felipe Luiz, a gente estava falando de um ano, né? Do Felipe Luiz na semana passada e assim, ele está aprendendo ainda muita coisa. A gente até ressaltou isso, que ele ainda está aprendendo muitas coisas. O que aconteceu para mim nesse período, né? Os clubes, os outros times, a gente tem que sempre lembrar, né? Tem trabalho também do outro lado. Claro. Que muitas vezes, né, o torcedor principalmente, acaba esquecendo. Por exemplo, o primeiro tempo contra o Corinthians, o Dorival foi bem demais na forma que ele montou, recuando o Ranieri para fazer terceiro zagueiro e deixando uma dúvida absurda ali no Samuel Lino, que não sabia se baixava para marcar o Mateuzinho, que estava aberto nas costas dele, ou fechava pelo meio. E aí são as coisas, para mim, né, que o Felipe Luiz ele vai pegando aos poucos, Bruno, que é o seguinte, ali ele flertou muito, né, com a possibilidade do Corinthians abrir 2-3. No primeiro tempo. No primeiro tempo. tempo. O pênalti perdido, né? Exatamente, porque o Corinthians empilhou a oportunidade, aproveitando justamente a marcação alta, né, a linha alta da defesa do Flamengo, e aí o Guinegão recuava para justamente ter o espaço que o Yuri Alberto pediu a Deus, né, para ele correr ali nas costas da defesa. E estava conseguindo fazer isso tudo. Contra o Estudiantes, e aí a gente estava lá, né, com a ESPN, o Domingos também armou ali. Tinha uma armadilha para o Flamengo, que era deixar a bola com o Jorginho, para o Jorginho levar a bola à frente e não ter opção de passe. Faltava movimentação no ataque do Flamengo. E o time, né, o Felipe Luiz ali, no caso, como representante, caiu nessa armadilha do Domingos. Então, assim, eu acredito que é um período de oscilação, como também aconteceu ali, né, em maio, junho, né, um pouco antes, também rolou, assim, uma pequena oscilação e agora está acontecendo no momento crucial da temporada. Só que eu não vejo crise, não. Sendo mais sincero aqui, óbvio, né? Não é pra ter muro pichado, né? Eu acho um exagero. Aí sou eu, é a minha opinião. Eu acho um exagero, até porque a gente consegue ver os números do Felipe Luiz ainda são muito, né, acima de qualquer outro treinador, ainda mais
um ano, mas tem algumas coisas que a gente pode ir conversando aqui, sim. Então, porque eu acho que o exercício é aquele que a gente estava fazendo, né, Dom? Poxa, nos últimos 5 jogos... Tá, mas quais foram esses últimos 5 jogos? 2 do Estudiantes. Quais condições? Poxa, Corinthians. Quartas de final de Libertadores. Vasco, vai ser né? difícil. Isso, sempre. Um clássico contra o Vasco, Cruzeiro, que e o venceu... 0x0. E o Cruzeiro também teve uma estratégia, né? Com os 4 volantes ali, travou muito o jogo do Flamengo. Exato. E teve mérito do outro lado. São difíceis. São todos jogos difíceis. Então, acho que é por esse lado que você tem que olhar. E assim, é lógico... Interpretar esse número. E é lógico que o desempenho tá baixo. Acho que você pode... Mas assim, crise, tô com o Jailson. Acho que é exagerado, assim. É que é um momento que pega, acho que pro torcedor, pra mim tem 2 aspectos. Que, pelo menos, até tinha falado semanas atrás, era um momento que eu imaginava que esse time ia estar voando. Porque você ia estar falando já de jogadores que chegaram como Samuel Lino, Saul, já mais entrosados. Então, a perspectiva era de um crescimento do Flamengo. Teve essa oscilação, que é normal. E acho que a pausa para a data FIFA, talvez para o Flamengo, é um dos clubes que mais vai ser benéfica essa pausa. E tem a questão da pressão do Palmeiras. Porque você está falando do seu principal concorrente. O time que luta pelos 2 títulos com você. Ele tá no melhor momento da temporada. E o Flamengo também estava ali, depois da goleada pra cima do Vitória, tudo mais. Parecia que os 2 estavam ali. E o Flamengo teve essa oscilação. Então acho que isso acaba pegando um pouco mais. Se não tivesse um rival que nem com o Palmeiras empilhando vitórias, ainda mais como foi no fim de semana, talvez até o teor da cobrança, dos cursos fosse diferente. Então acho que isso também acaba influenciando. Então, de fato, teve problemas. Em alguns jogos o time controla a bola, mas tem dificuldades em atacar. A gente viu pelos números, a queda no número de gols. Mas eu acho que é dentro de um processo e, sinceramente, falar em crise, muro pichado, eu acho bem exagerado em relação ao momento do Flamengo. Eu ia perguntar isso, Jailson, se o desempenho do Palmeiras faz com que aumente assim um pouco a cobrança. Com certeza, ainda mais assim, no momento que a torcida cobra algumas mudanças táticas, por exemplo, do Felipe, aí você pega o Abel, né, com o time do Palmeiras mudando ali para a dupla de ataque com o Vitor Roque e o Flaco, e o time começa a voar. Aí agora você perde o Evangelista, o Andrés Pereira, que estava jogando aberto, desce para fazer ali segundo volante, e aí ele vai arrumando. Aí, por exemplo, teve toda a questão de arbitragem, a gente já falou 30 vezes sobre isso. Mas a mudança que o Abel Ferreira faz no intervalo, espelhando a formação contra o São Paulo e abrindo o Alan lá pelo lado direito, também fez com que o Palmeiras embrulhasse o São Paulo. Que o São Paulo tivesse muita dificuldade. Então, tem essas reclamações. Por exemplo, né? A Roberta está com a gente no papo, mas assim, o Carrascal ganhou a vaga em 10, 15 minutos jogando pelo lado direito. Sendo que o lado direito estava funcionando legal com o Luiz Araújo, que perdeu a vaga para o Plata também. E aí, no último jogo, o time joga sem centroavante. Joga com Plata como referência, que não teve referência no final das contas. Então, assim, são essas pequenas questões, principalmente de ajuste ali, tático, que a torcida tem reclamado também. Roberta, quando você contou aí pra gente de muro e tal, e até essa questão de muro, né? Às vezes é um infeliz que vai lá, escreve o que quer também e ganha uma repercussão... Ah, sim, como se fosse a torcida do Flamengo, né? O que fala é o P12. É a sigla do sujeito que faz... é o autor da obra? O autor da obra, P12. Aí ele se refere a ele mesmo, tá? P12, ele mesmo, voltou. Ele mesmo. Isso. Tá, e o P12, então, no caso, estava bravo com o Samuel Lino, Roberta? Exatamente, que é a contratação mais cara da história do Flamengo, tem ele que está frustrado e tem outros torcedores também. A gente não pode dizer que são todos, inclusive até conversei com alguns rubro-negros que estavam passando por aqui, tem um falando, não, mas ele merece chances. Vale a gente trazer que o Samuel Lino até aqui disputou 17 jogos na temporada, pelo Flamengo, né? E balançou as redes apenas 2 vezes, deu 4 assistências e esses 2 gols foram no jogo contra o Vitória. E o Flamengo está em busca, né, de novas contratações, né? Embora o Flamengo esteja disputando, é bem verdade, o título do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, né? O Flamengo tem boas chances de conquistar aí, né, os 2 títulos, né? Que ano passado, inclusive, foi conquistado pelo Botafogo. O Flamengo também pensa em novas contratações para 2026. Né? Existem aí algumas especulações envolvendo o nome do atacante colombiano John Arias, ex-fluminense, que atualmente está no Wolverhampton da Inglaterra jogando a Premier League. E com isso, né, o jogador que estaria insatisfeito na Inglaterra
e poderia retornar ao futebol sul-americano. E, claro, o Flamengo poderia ser um dos prováveis destinos. Muitas pessoas falam assim, se ele voltar para o Brasil, deverá voltar para o Fluminense. Mas não é tão fácil assim. O Fluminense, nesse momento, e muito provavelmente em 2026, não terá dinheiro para bancar esta contratação. Porque depois que John Arias saiu do Fluminense e do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, o seu passe valorizou 5, 6 vezes mais. Com isso, hoje no Brasil, tirando o Flamengo, somente Palmeiras, Botafogo talvez, teriam condições de bancar o salário do jogador. E você, acha aí que John Arias seria uma boa contratação para o Mengão? Deixa aqui nos comentários. Quem também pode voltar ao Flamengo em 2026 é o volante Gerson. Esse é um pouco mais difícil, mas ele estaria aí insatisfeito no Zenit e estaria, né, com vontade de negociar um retorno ao Flamengo na próxima temporada. Mas ainda não é tão fácil assim, porque ele saiu pelas portas do fundo, né? Ele não saiu bem com a torcida do Flamengo, não saiu bem com a torcida, né, do Mengão e também com os dirigentes do Flamengo, né? Principalmente aí o diretor de futebol, né, José Boto. Então, existe aí esse impasse, mas que pode ser resolvido, né? Até porque se o Flamengo não trouxer Gerson de volta e ele quiser voltar ao futebol brasileiro, com certeza ele irá reforçar algum rival aí, o Palmeiras, Botafogo, algum time aí que tenha condições de bancar os seus vencimentos. Se você aí aceita Gerson de volta ao Flamengo, deixe a sua opinião aqui nos comentários.